Olá, caros ouvintes, bem-vindo ao canal de aulas particulares de Matemática e Física. Hoje falaremos na nossa segunda aula sobre unidades de medida. Então, antes de falar em unidades de medidas, falaremos como a física é dividida. A física é dividida em mecânica, onde estudaremos o movimento dos objetos, e é dividida em termologia, onde se estuda como se comporta a temperatura dos objetos em relação às suas moléculas. E na parte 3 estudaremos a eletricidade, estudaremos de que forma os átomos desses objetos se comportam. Então na primeira parte da mecânica, já estudamos introdução à física, como o que é a física, e como ela é estudada em relação aos fenômenos, e nessa aula estudaremos a unidade de medida. Então, para que o objeto seja analisado, em relação ao seu movimento, temos que saber qual é a massa desse objeto, temos que saber quanto esse objeto se locomove, a que distância ele se locomove, e temos que saber em quanto tempo esse objeto estará se locomovendo. Então podemos medir o comprimento em que esse objeto vai se locomover em metro, quilômetro, centímetro, ano-luz. Podemos medir a massa desse objeto em quilograma, grama, hectograma, etc. Podemos medir o tempo em que esse objeto leva para se locomover, então em horas, segundos e minutos. Em uma relação matemática, podemos transformar as unidades medidas de comprimento, quilômetros por metro, etc. Podemos transformar as unidades de medida de massa, quilômetros por grama, hectograma, etc. E podemos também transformar a unidade de tempo, de hora por segundo, segundo por minuto, e etc. Através de uma relação matemática. Então, para estudar, analisar e criar hipóteses sobre o movimento do objeto, temos que olhar as suas unidades de medida, que é o comprimento, a massa e o tempo em que esse objeto leva a se locomover. Então, essas três unidades são fundamentais para a gente analisar o movimento do objeto, e veremos na próxima aula em relação à velocidade. Então temos aí, podemos medir em comprimento, através de quilômetros, hectômetros, etc. Podemos medir a massa do objeto com uma balança, e podemos medir o tempo do objeto através de um relógio. Se for uma distância muito grande, podemos usar ano-luz como unidade de medida. Então a massa do objeto não é igual ao peso, então não confunda massa com peso. Então as unidades de medida são distância, tempo e massa. Bom estudo e até a próxima aula.